Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 23 de julho de 2018 e este é o Segunda Chamada. Hoje sem o Antônio Tabet, que foi viajar e nos abandonou. Mentira, semana que vem ele está de volta. Eu, Cris Serra, vou conduzir os trabalhos hoje, junto com a nossa equipe sensacional, com Mara Luque, Marilis Pereira Jorge, Gabriel Azevedo e a nossa convidada, que já é de casa, a jornalista da Folha de São Paulo, Daniela Lima. Você já se inscreveu aqui no My News? Não custa nada e cada novo inscrito é uma gargalhada da Mara Luque. Aproveita e clica no sininho também para ser avisado sempre que sair vídeo novo. Além dos programas que você já conhece, tem os nossos boletins com as notícias mais quentes. Agora que eu já vendi meu peixe, vamos ao menu do dia. Está acabando esse papo de pré-candidato. As convenções partidárias começam a definir os candidatos oficiais. Quem vai de verdade para a briga e quem vai ficar pelo caminho. A taxa Selic está baixa, mas você continua pagando juros altos. Tem um culpado nessa história e o nome dele é spread bancário. Claro que a Mara Luque vai explicar que bicho é esse. O caso bizarro do doutor Bumbum. Quando foi que as pessoas começaram a escolher médico pela fama e não pela competência? Tem muito médico querendo aumentar o nosso tempo na Terra. Mas isso é bom? Você prefere viver mais ou viver melhor? Por que as trabalhadoras e trabalhadores do sexo estão putos com Donald Trump? Quer fazer um deputado trabalhar no recesso? É só condenar ao regime semiaberto. Conheça a bancada da Papuda. E com tanto artista de vanguarda por aí, o governo da Bahia resolveu apoiar uma mostra de arte da Retaguarda. Marilis, tudo por causa de duas letrinhas, né? A gente explica tudo isso já já. Eleições, está chegando a hora de escolher em quem votar. Começaram as convenções partidárias. Os partidos têm até 15 de agosto para registrar os seus candidatos na Justiça Eleitoral. E não é só presidente, a gente vai escolher muita coisa. 2 senadores por estado, deputados federais, estaduais e governadores. Comparada aos outros anos, essa campanha vai ser mais curta. Serão 35 dias de campanha no rádio e na TV. A gente vai começar discutindo se essas novas regras, aliás, qual o impacto que essas novas regras vão ter nessa eleição, Daniela, porque é uma mudança, né? Antigamente a eleição durava no rádio e na TV 1 mês e meio, dava tempo de muita coisa acontecer. Agora o prazo é bem mais enxuto. A gente precisa entender que essa eleição é produto de uma mini reforma política entre aspas, que foi aprovada pela Câmara, pelo Congresso, no ano passado. O que acontece? 35 dias é um período muito curto para você apresentar e fazer as pessoas entenderem novidades. Então, de certa forma, por ser uma campanha curta, ela favorece aquele político que já é conhecido, aquele político que tem um recall, aquele político que já fez campanhas, porque você trava ali um pedaço, pelo menos 20 dias a mais que o eleitor tinha para poder olhar todos esses candidatos no primeiro turno e falar, quero conhecer esse aqui melhor. De certa forma, então, ela barra um pedaço da renovação. Foi uma forma do sistema político garantir que boa parte deles vai continuar por aí no meio dessa vontade de renovar que veio com os escândalos, esse cansaço. É uma resposta ao sentimento do basta não, calma. Uma tentativa também de autopreservação, né, Gabriel? E sobretudo, algo muito bem montado para favorecer o status quo, no sentido em que eles, além de diminuírem o tempo de campanha, aprovaram também um fundo de financiamento das próprias campanhas. Então, você reduz para 45 dias e, além disso, o dinheiro... 35 dias. Não, 45 de campanha, sim. 35 na rádio, televisão. na TV. Começa dia 16 de agosto e aí temos 45, sendo 35 de televisão e rádio.
o dinheiro todo daqueles que já são os donos dos partidos. E eu acho que o eleitor deveria brigar muito para mudar isso para as próximas eleições, seja para de prefeito e vereador em 2020 ou depois de 2022, porque o efeito, as pessoas vão poder conferir, é a renovação baixíssima, porque a capacidade do eleitor entender os candidatos vai diminuir muito. O que a gente está vendo? Que vai ser um Congresso muito pouco renovado, e a gente conversou aqui nos últimos dias, né, Mara, aquela questão que esse Congresso atual, que em parte dele vai estar de novo na próxima legislatura, é o Congresso da farra fiscal, né? É o Congresso da farra fiscal, mas é mais do que isso. Primeiro, eu acho que essa estrutura, o grande crime dela é impedir o aparecimento de novas lideranças políticas. Porque do jeito que está montado, você acaba impedindo que novas lideranças... E tem gente boa aí para aparecer e que não vem. A estrutura do Congresso... Cris, esse Congresso que se uniu para tirar a ex-presidente porque estava indignado com as pedaladas fiscais e o não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, um Congresso fiscalista, um Congresso que cuida do dinheiro público. Só que não. Aprovou aquela farra fiscal. Uhum. Que Congresso é esse? Eles nem sabem por que aprovaram o impedimento da presidente. Eles nem sabem. Eles sabem... Eles sabem, eles né? Sabe. Mas não foi por isso. Foi pelos motivos que estavam lá colocados. Então, agora vamos falar de candidato? Se o PT lançar Lula candidato, a gente só vai saber se ele pode ou não concorrer, muito provavelmente, lá pelo dia 17 de setembro, que é o prazo final para o TSE impugnar candidaturas. E é também o último dia para troca de candidatos. Se o Lula não concorrer, mesmo assim, tem chance de ter o rosto dele na urna? Ou será que dá para mudar a foto rapidinho, caso o PT apresente outro candidato? Essa pergunta eu vou lançar para vocês dois, Daniela e Gabriel. Porque assim, a gente tem visto tanta surpresa, tanta reviravolta. Será que pode acontecer esse cenário do rosto do Lula estar lá na urna, a defesa dele lançando mão de algum recurso ao TSE ou mesmo ao STF, e a gente vai ter essa situação de um candidato que está na urna, mas que não é candidato, enfim? Pode acontecer, mas é mais uma questão de logística do que de justiça. Pelo que eu conversei com gente que trabalha no TSE, os dados são inseridos na urna eletrônica com alguma antecedência. Porque depois que você coloca os nomes lá de todos os candidatos, porque você não faz só a presidente, você lança os dados do candidato a presidente, do governador daquele estado, dos senadores daquele estado, dos candidatos a deputado daquele estado, estadual, federal, e manda, faz o outro. Então, isso é feito com alguma antecedência, porque depois você precisa distribuir as urnas. Então, qual é o perigo? Você programar todas as urnas, inserir esse sistema, e aí depois a candidatura do Lula vir a ser barrada como deve ser barrada, porque o grande debate do PT é mais quando do que se. É quando o Lula vai ser barrado e não se ele vai ser barrado. A lei da ficha limpa deixa muito pouco espaço para isso, o país está muito dividido, o Lula é uma pessoa que divide muito o país, então é muito difícil que o Judiciário, o Supremo ou o TSE comprem uma batalha desse tamanho com a opinião pública, permitindo a candidatura do Lula. É mais uma pergunta de quando ele vai ser barrado. Se der tempo, se eles conseguirem esticar essa batalha no TSE, para ele poder fazer a campanha impugnado, né, fazer a campanha sub judice, digamos assim, até os dados serem inseridos na urna, pode acontecer sim de o PT trocar o candidato e o eleitor ir lá na urna, digitar 13 e aparecer a foto do Lula. Questão de logística, a partir do momento que a urna está programada e não dá mais para mudar, se aparecer a cara dele lá, teoricamente é positivo, porque, enfim, é o Lula que está ali, ele, as pesquisas apontam que ele é o candidato que está na frente. Em Recife, eu vi, estava lá semana passada, uma pesquisa, 65%. Vota Lula. Vota Lula. Eu vou só concluir aqui, por que eu acho que o PT não troca antes? Porque é importante para o PT ter o Lula no horário eleitoral. É importante que o Lula faça essa transição.
o tutor, o senhor desse tempo, é ele mesmo. É ele da cadeia que vai dizer quando é que a troca vai ser feita. Mas é importante para o partido que o Lula apareça lá e fale que ele está sendo injustiçado, que ele está sendo perseguido. Toda essa narrativa de Material vítima pra que o isso já PT... tem. Ele gravou vários vídeos antecipadamente. A única dúvida que a gente tem hoje, e se eu soubesse responder essa questão, estava publicado, É quem? é se ele gravou um vídeo ungindo um nome. Pode ser que ele tenha feito assim, o meu candidato é a Marilis, meu candidato é a Ele Mari, deve meu ter candidato é o feito Gabriel. vários. Exato. Mas ninguém sabe se ele fez esse tipo de vídeo. O que se sabe é que ele deixou um arquivo grande, ele foi fazendo várias gravações, já na expectativa de que seria preso, dizendo da trajetória dele. Esses vídeos já começaram a circular pelas redes sociais do PT, e a gente ainda não viu o material que vai ao ar. Mas no alguém, momento, não. alguém apostaria aqui em algum nome? Quem seria esse candidato do PT, substituto Eu do acho que Lula? eles estão entre dois, que é o Fernando Haddad e o Jacques Wagner. Mas com pode vantagens surgir e aí um desvantagens. terceiro? Pode surgir um azarão? Tem gente que fala que é porque o PT é um partido que tem muita disputa interna, sempre teve. E o Lula sempre foi aquele O árbitro. peso que você coloca na balança e ela faz assim, né? Então ele sempre entra para decidir. O problema é que agora ele está com limitação, contratempo. digamos assim. Contratempo. Pequena limitação. Não, mas ele vai decidir anyway, Vai. como você falou, dentro da prisão. A questão é que o quadro é mais complexo. Agora, o Bem Jacques mais Wagner complexo. já chegou a dizer que não gostaria de sair Ele dá presidente. todos Agora, os sinais de que não quer. Ele ofereceu a cabeça da chapa do PT para o PR, o que as pessoas dentro do PT acharam uma loucura, não pelo nome, enfim, o Josué até é um cara querido pelo Josué Alencar, que é Sim, do PR de filho Minas. do José Alencar, que Isso. foi vice do Lula. Ele é um cara querido pelo PT exatamente por ser filho do José Alencar e tal. Mas o PT não cede cabeça de chapa desde que o PT é PT. Eu acho que tem também uma outra coisa assim muito segura de que, enfim, o PT vai ter uma chapa, vai ter seu porque é uma candidato. questão de sobrevivência. Sobrevivência, do partido. senão Eles ele abre precisam fazer mão, o bancada. partido vai Então, ser o Ciro desmilinguido. Gomes já pode acender uma vela. Como? O Ciro Gomes já pode acender uma vela para si Nem próprio. ele acredita que o PT possa compor com ele. Nem ele acredita. Num primeiro turno... E com o candidato do PT, a intenção de voto no Ciro, sem esse acordo com o blocão, deixa ele muito prejudicado. Gente, falando nisso, então, a gente vai falar da dificuldade dos candidatos, alguns candidatos, de conseguir fechar a composição da sua chapa, né? Você falou no Ciro, né, que tentou ali, namorou o Centrão também, não conseguiu trazer ninguém, pelo menos até agora. E tem o Bolsonaro, que levou um não atrás do outro, né, assim, nesse final de semana, nessa última semana. Por que essa dificuldade do Bolsonaro especificamente de trazer um nome para ser vice, quando ele é, segundo as pesquisas, quando as pesquisas têm o Lula, ele é o segundo colocado, quando é sem o Lula, ele é o primeiro. Teoricamente, você vê, bom, o cara está na frente, era para estar chovendo apoio, por que não? Eu acho que esse período que a gente está vendo e essa série de nãos que o Bolsonaro está tomando, isso é o retrato perfeito e acabado da dificuldade que o Bolsonaro teria de lidar com a política real, na vida real. Porque o sistema, de novo, a gente vai falar aqui do status quo, sistema e tal, mas o sistema está mostrando para ele que a vida não vai ser fácil assim. Ele tem um amigo pessoal, ele adora, eles se dão bem, eles pensam muito parecido, que é o senador Magno Malta, que é do PR, bancada evangélica, super conservador e tal. O vice dos sonhos dele era o Magno Malta. Só que para levar o Magno Malta, você tem que conversar com o Valdemar Costa Neto. Quem é o Valdemar Costa Neto? Ele não é nem filiado ao PR, mas ele manda no PR há muitos anos. Ele foi preso e ele dava as cartas no partido de dentro da cadeia. E um parênteses, Dani, só desculpa te interromper por isso, Imagina. mas é importante. O Valdemar da Costa Neto, em 2002, foi o fiel da balança que levou então o PR com o vice, né, José de Alencar, para a chapa do Lula e fechou um acordo ali em 2002 que está na gênese do mensalão. Então, ou seja, nós estamos em 2018 e há 16 anos um senhor que já foi condenado, preso, continua dando as cartas num partido que ele sequer é filiado. Lhe devolvo. Obrigada. É importante isso. E na hora que ele foi conversar com o Valdemar Costa Neto, deu ruim. Simples assim, o cara chegou, o Bolsonaro pediu o Magno Malta e o Valdemar Costa Neto explicou para ele como a coisa funciona. Como a coisa funciona? Onde o Bolsonaro deve ter muito voto? Aqui no Rio, onde a gente está gravando.
Ele vai ter muito voto em São Paulo, as pesquisas mostram isso, que ele vai ter voto em São Paulo, nos grandes centros urbanos e no Brasil rural. Esse é a gênese do voto do Bolsonaro, esse voto de protesto e o voto do Brasil rural. Aí o Valdemar disse que queria coligação proporcional. O que é coligação proporcional? Você cede o tempo na chapa presidencial e também fazem uma aliança para a campanha de deputados e senadores. Isso vale para... Só deputado. Desculpa, para os deputados. Isso não vale para tempo de TV, mas vale na hora de você calcular os votos. Então, onde você tem um bom puxador de voto, você acaba fazendo aquele cálculo da justiça eleitoral, você consegue ampliar a bancada do partido que está coligado. E o Bolsonaro não quis. Falou, não, eu quero só a Aliança Nacional para pegar o Magno Malta e eu não vou me misturar com o PR nos estados. Então, Valdemar falou, um beijo, querido. Tchau, querido. E não só falou tchau, querido, tirando o vice dos sonhos dele, como amarrou o acordo do Centrão com o Alckmin. Não é só que ele deu tchau, ele fortaleceu o cara que corre na raia do Bolsonaro, na centro-direita, digamos assim, na centro-direita, o Bolsonaro mais à direita, mas ele corre na centro-direita, e o Valdemar foi com tudo para esse cara. Porque se alguém pode tirar voto do Bolsonaro nesse campo conservador, é o Alckmin. Agora, olha que interessante, esse movimento das negociações para achar o vice, né, e para compor as chapas, já dá uma indicação para a gente do que vai ser esse presidente, seja ele qual for, ele ou ela, como vai ser a relação dele com o Congresso para aprovar o que ele precisa aprovar. Porque se ele não conseguir aprovar isso, passar essas coisas no Congresso, a economia vai desandar de uma forma assim... Eu fico me perguntando se o apoio do Centrão ao Alckmin, se isso ajuda mais do que atrapalha. Porque, enfim, o discurso do Alckmin, da ética, do combate à corrupção, como é que fica? Se ele se juntou com o Centrão, que tem o PP, entre outros, que tem o maior número de políticos implicados na Lava Jato. E aí? Ô, Cris, eu acho fundamental para a gente aqui, primeiro, definir. Eu não gosto de chamar de Centrão, porque passa a imagem para as pessoas de que nós estamos falando de um grupo político que não está à esquerda, está à direita e está defendendo uma visão ideológica ao centro. Não tem nada disso. Verdade. Eu prefiro chamar de blocão. O que é o blocão? É um conjunto, um conglomerado de partidos políticos que tem, hoje, 1.222 prefeitos, mais de 13 mil vereadores, 164 deputados federais e 13 senadores. Isso é 20% das forças políticas do Brasil. Eu acho, e aí muita gente pergunta, como é que um grupo desse estava entre Ciro, Bolsonaro e Alckmin? Trata-se de um grupo político que definiu implementar o parlamentarismo no Brasil de sopetão. Interessa a eles ter o comando do Congresso Nacional, elegendo o presidente da Câmara, o nome é o Rodrigo Maia, e apoiar um candidato, mas que se perder, na minha visão, Geraldo Alckmin perder, vão negociar com qualquer outro, porque eles são o novo PMDB. No caso do Alckmin, para responder a sua pergunta, se vai fazer bem ou se vai fazer mal, a minha experiência mineira compara Geraldo Alckmin de hoje com Pimenta da Veiga de 2014 e com o João Leite de 2016. Dois candidatos tucanos que conseguiram reunir muito tempo de televisão, mas que tinham uma profunda rejeição do eleitorado. Então eu acho que ele vai ter sim tempo de televisão, mas isso não garante a ele a vitória. Respondendo que tirou ele da UTI, tirou. Porque se ele não tivesse nem isso, eu acho que seria muito difícil para o Geraldo Alckmin estar no jogo. E hoje o jogo, na minha visão, tem 3 pessoas na frente. O candidato do PT, seja ele quem for, Geraldo Alckmin, saído da UTI, mas o terceiro, e que está em primeiro lugar, o Bolsonaro. Hoje o papel do Alckmin com o Centrão é usar um tempo de televisão para cavar o eleitorado do Bolsonaro e ir para o segundo turno com um candidato da esquerda. E o Ciro, gente, como é que fica nessa situação? Porque ele também Chorando queria, ele muito. também buscou o apoio do blocão. Sabe que é uma coisa muito interessante, porque não tem registro melhor para a gente entender o que é o Centrão ou o blocão. Aliás, desculpa. Imagina. Você falou do Centrão e do blocão. Você disse que prefere a nomenclatura blocão, mas, na verdade, o blocão, até onde eu entendo, é uma parte do Centrão, certo? Isso, Explica isso pra gente. O Centrão já teve várias encarnações. Até a Vera Magalhães escreveu isso no Estadão, eu achei Muito genial. bem a Vera. Várias verdade. encarnações, é muito bom. Mas agora, ele nunca, eu até escrevi isso e deu uma certa polêmica. O Centrão nunca foi tão poderoso como ele é hoje. Sim. Por quê?
eles estão partindo... Olha o que é essa negociação com o Alckmin. É a primeira vez que você fecha uma chapa ou fecha um acordo com um candidato à presidência dizendo para ele que o presidente da Câmara e o presidente do Senado sairão de uma indicação do seu grupo. Verdade. E você ainda tem o vice. Isso nunca aconteceu. Já trava impeachment. O PMDB, em 1994, quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito, o PMDB entrou no governo pela força, porque o PMDB fez a maior bancada, tinha a maior bancada da Câmara, a maior bancada do Senado, e se impôs. Desde então, isso vem acontecendo. É a primeira vez que um grupo fala, o presidente eleito, se o Alckmin vencer a eleição, já entra com uma tutela, é uma guilhotina aqui, ó. Porque você tem, quem aprova um pedido de impeachment, quem analisa uma eventual denúncia é o Congresso e o vice é deles. Isso. Então a gente precisa entender por que esses caras conseguiram um acordo desse tamanho. Por conta da máquina que eles têm e porque eles firmaram um acordo, eles foram muito inteligentes dessa vez. Eles pensaram assim, se nos unirmos, o Centrão, o grosso, o tronco, a coluna vertebral do Centrão, são 5 partidos. O Democratas, o PP, o PR, o Solidariedade e o PRB. Aqui você tem igreja, sindicato. No DEM você tem a maior interface com o mercado. O PP tem um peso enorme no Nordeste e vai fazer a maior bancada de 2018. Hoje já é o segundo maior partido da Câmara. Quem que estava aqui, minha gente? E o PR, que tem o vice, e Valdemar Costa Neto, que é esse cara que joga um super xadrez da política. E os ruralistas em todos... Os ruralistas estão espalhados aqui. As bancadas, né? As bancadas a Bíblia, Boi, Bala, tá tudo mesclado aí no que você está falando. Juntos, eles têm um poder enorme de barganha na Câmara. Nada passa ali sem que esses partidos, ou a maioria das bancadas desses partidos, esteja engajada. E eles têm número para fazer, querendo ou não o governante, o próximo comandante da Câmara, e se somarem mesmo com o PSDB, fazem também o do Senado. E eles decidiram fazer o quê? Nós escolhemos esperar. Nós vamos até o limite do tempo para fazer uma jogada decisiva. Se eles tivessem ido com o Ciro, a chance do Ciro estar no segundo turno era muito alta, porque seria uma jogada para trazer o Ciro da esquerda para centro-esquerda. O Ciro faria um acordo com o Democratas, acordo de papel passado, dizendo que abdicaria dessas medidas mais radicais que assustam muito o mercado financeiro, como a revogação da reforma trabalhista e tal. Isso daria um lustro para ele, numa elite que tem muito medo do Ciro Gomes. Mas ele não se aguentou, né? E seja quem for o eleito, ele vai ter o enorme desafio de tentar a retomada do crescimento da economia. Além da inflação, dos juros, tem o chamado spread bancário, que come o dinheiro de todo mundo. Mas nem todos se dão conta disso e tem gente que nem sabe o que ele é. Quem vai explicar isso tudo para a gente, claro, é a Mara Luque. Inflação, onde vivem, né? Quem é? Onde se alimenta. Do que se alimenta. Porque assim, inflação todo mundo entende. Você vai no supermercado, você vê o preço mais alto, você sabe o que é inflação, você sente no bolso. Mas e o spread bancário? Que monstro é esse? Olha só, o Brasil ele viveu um momento da inflação altíssima e conseguiu superar isso com o Plano Real. E que deu a vitória ao ex-presidente Fernando Henrique. Depois ele passa, a nossa grande luta para derrubar os juros. A gente viveu com juros que chegaram a 49% ao ano, uma coisa estúpida. Como é que conseguimos sobreviver a isso? Conseguimos superar isso daí. Agora a gente precisa superar o spread bancário. O que é o spread bancário? É a diferença entre o custo do dinheiro, né, que hoje no Brasil o custo do dinheiro, a taxa de juros está em 1 dígito, e o preço que esse dinheiro chega para o tomador final, que chega a 3 dígitos. Então, você tem uma taxa básica, um custo básico de 1 dígito, e lá na frente, lá na ponta, o tomador de crédito via cartão de crédito, via cheque especial, via financiamentos bancários, ele ainda tem um custo muito, mas muito alto. Então, é essa a diferença. E o que tem nessa diferença? É quanto eu pago quando eu uso meu cheque especial ou quando eu empresto. Exatamente. Ou quando você toma um dinheiro emprestado. Do banco. E o que entra ali? Entra
imposto, entra a taxa de inadimplência, entra o ganho dos bancos e uma série de coisas. E no Brasil isso não cede. A taxa básica caiu e o spread não cede. E o Por que isso acontece, Pois Mara? é, por que isso acontece? O Banco Central já deixou isso muito claro, falta concorrência bancária no Brasil. No Brasil não tem concorrência. E o Banco Central ele tem colocado instrumentos, e não é coisa deste governo ou do governo passado, isso vem nos últimos... A equipe do Banco Central, os técnicos do Banco Central, vem criando mecanismos, por exemplo, a portabilidade de crédito, portabilidade da conta salário, portabilidade... você tem portabilidade dos planos de previdência, inclusive, para você tentar negociar com os bancos. Você tem as fintechs aparecendo, você tem as cooperativas de crédito aparecendo para tentar... Mas, enfim, essa informação ainda não chega. A gente tem no Economia Genial uma entrevista com o presidente do Banco Central, ele falando sobre isso, da importância. Hoje, no Valor Econômico, tem uma entrevista do Haddad falando que, se eleito, né, quer dizer... Sintomático. Sintomático. Que vai, então, queria premiar, né, os bancos com uma... e punir outros, enfim, para tentar baixar o spread. Ora, a questão tributária é um dos pontos que encarece o crédito final. Na verdade, o que vai fazer com que isso realmente ceda é a concorrência entre os bancos. Os bancos sabem disso, quer dizer, a entrada desses novos players. Agora, principalmente que as pessoas tenham informação e comecem a exercer efetivamente. Velho choque de capitalismo que Mara, Mário agora Covas também. falou Eu que sou lá em leiga. 1989. Eu que sou totalmente leiga nesse assunto. Você fala da questão da concorrência. Aí vem bancos de fora, HSBC, fala outros aí, outros players de fora que acabaram... Foi comprado pelo Bradesco. Ah, foi comprado pelo Bradesco. Não ficou ninguém de fora, foi todo mundo comprado... Não, você tem Santander, você tem... Então, mas a sensação que eu tenho é que vem esses bancos de fora e entram no jogo e fazem o mesmo jogo que os que já estão aqui fazem. Então, mas olha só, Então Marilia, você não tem concorrência. Então, Essa eu tô nas sensação fintechs. minha que sou Mara leiga. falou. tem verdade. concorrência. Você tem hoje os bancos digitais, que Eu estão tô nesses muito todos. agressivos. Você tem as cooperativas de crédito. O custo do dinheiro nas cooperativas de crédito é muito baixo. E as cooperativas hoje estão abertas, porque eles chamam de livre adesão. Qualquer pessoa pode participar ali. Então, Mas essa informação não chega às pessoas que precisam. Elas estão ali de uma certa forma acham que reféns então, ao por exemplo, sistema bancário tradicional. Você recebe seu salário num determinado banco porque esse banco tem uma parceria, enfim, um relacionamento com a empresa que você trabalha. Ok? Ok. Só que, poxa, o banco não te dá vantagem nenhuma de você receber a conta salário lá. E a conta salário é um ativo importante para o banco. Aí você tem que chegar para o banco e falar, olha, querido, porque o Banco Central deixa você fazer isso hoje e de forma muito rápida. Por causa dessa portabilidade. Por conta da portabilidade. Ele fala, olha, querido, é o seguinte... eu vou embora, porque o cheque especial aqui custa muito caro, porque o cartão de crédito me cobra anuidade. Então, eu vou embora daqui, eu quero receber o meu salário no banco tal, ou na cooperativa tal, enfim, é lá que eu quero receber o meu salário. O banco... Forçado. Ele vai te estender o tapete vermelho e falar, vamos negociar isso aí, ou ele vai te perder e você vai para um outro lugar, onde você vai ter os mesmos serviços a um custo muito mais baixo. Então, Olha só, enquanto o spread come o nosso dinheiro, vamos falar de investimento. O Instituto Smart Brain fez um estudo exclusivo para o My News, analisando quais investimentos tiveram mais sucesso nos governos FHC, Lula e Dilma. Mara, conta tudo. Essa é a coisa mais legal que eu achei desse estudo, que é o seguinte, Lula livre, bolsa em alta, né? Porque a Smart Brain fez o seguinte, Smart Brain é uma empresa de tecnologia do mercado financeiro e ela fez um estudo, eu pedi para eles analisarem o ano da eleição, onde costuma ter muita volatilidade, muita oscilação, muito risco. Então, o ano anterior... Que é o que está acontecendo agora, né? Que é o que está acontecendo agora. E um ano depois, né, do presidente eleito. Então, você vai ver que tem algumas boas oportunidades. Eu acho interessante você colocar racionalidade nesse processo e não entrar naquele fla-flu, isso, aquilo. E aí você vê o seguinte, eleição Fernando Henrique, qual foi a melhor aplicação nesse período? Se você pega um ano antes, durante a campanha, e um ano depois, durante a coisa dele. Juros.
Juro bateu tudo. A gente tem, a Renata mostrou isso no último Dinheiro na Conta. Quem quiser vai no canal ver, que tem os detalhes dessa pesquisa. Então, juros foi o CDI, que é a taxa referencial de juros, o benchmark no mercado de renda fixa, ele foi a melhor aplicação. Período Lula, que foi a primeira eleição do Lula, você teve um estresse no mercado, tanto que teve que vir a cartar o brasileiro, exatamente. Teve que vir a cartar os brasileiros e tal. Se você pega o período Lula, é bolsa. Na segunda eleição do Lula, a bolsa dá 100% no acumulado 2 anos. Você sabe o que é 100%? É você ter uma aplicação de 100 mil para comprar um apartamento e ela virar num ano 200 mil. E o período Dilma? Qual foi a principal aplicação? Seguro de vida. Fala, Marilis. Não sei, não faço a menor ideia. Dólar. Dólar. Claro. Porque quando você está com medo, você faz o quê? Você vai para o dólar. Moeda forte. E agora, nesse período de incerteza, a gente investe no quê? Figa, calmante, água benta. Vocês vão investir no quê? Maracujina. Maracujina. Passagem aérea. Marilis, vai investir em quê? Gente, se der para pagar as contas já tá bom, viu? Porque investir... Olha, gente, com tanta coisa acontecendo, os candidatos se definindo para essa eleição que pode ser a mais complicada desde 1989, as preocupações para o próximo governo, no meio disso tudo, eis que o personagem da semana é um sujeito conhecido como Doutor Bumbum. Esse aí, olha aí nas imagens, a gente tem umas imagens dele. Bom, hora de começar, né? Você já sabe que quando eu coloco esse jaleco verde, né? Porque o bicho vai pegar. Nós vamos fazer glúteos bonitos aqui hoje. Vamos acompanhar. Vamos ver o antes da paciente primeiro. Nós estamos aqui já na sala de procedimentos. Vamos ver a paciente agora. Uma paciente já deitada aqui na maca e veja bem, a silhueta ainda do antes. Paciente tranquila, gosta de aparecer na filmagem. Bacana. Vamos ver. Bom, aqui nesse meio tempo, né, a gente já percebe, olha lá, a diferença de um lado para o outro, onde já foi aplicado PMMA, os contornos valorizados, o glúteo bem mais legal e mais firme com as curvas. Bom, final de procedimento, saúde, beleza, todo mundo aqui já riu na toa, todo mundo aqui contente, final de expediente com glúteos lindos. Vamos mostrar o depois? Aí. Olha só, não, ficou muito bonito, ficou parabéns, contorno super valorizado, fiquei muito contente, viu? Gente, eu não sei se vocês notaram o detalhe da manta de oncinha, a estampa de oncinha na maca, isso me chamou a atenção. É uma casa, né? Eu botei uma mesa de o detalhe jantar do antes e ali, depois as também, não vou ser cadeiras. hipócrita. Bom, o cirurgião Denis César Barros Furtado está preso, acusado de causar a morte da bancária Lilian Késia Calisto após um procedimento de bioplastia. O atendimento foi no apartamento dele. Denis diz que a morte de Lilian foi uma fatalidade que acontece com qualquer médico e que a causa da morte é um mistério. No meio de tantos absurdos nessa história, a gente observa que muitas pessoas estão escolhendo o médico de acordo com o número de seguidores no Instagram. E com a facilidade também desses médicos de se comunicar nas redes sociais. Escolha de médico é um concurso de popularidade? Médico virou grife? Todo mundo deve se informar sobre o médico que pretende consultar. Mas Denis Furtado tinha o registro do CRM em situação regular no Distrito Federal e em Goiás. Ele não tinha registro no Rio de Janeiro. É um caso, Marilis, de exercício ilegal da profissão, o caso desse médico? Não, não chega a ser. Ele estava irregular aqui no Rio de Janeiro, ele pode receber uma advertência, até uma punição maior, dependendo do que acontecer, como por exemplo nesse caso, mas ele não estava irregular. Agora, chama atenção, eu não tinha visto esse tipo de vídeo ali nas redes sociais, ele, né, mostrando o procedimento à paciente, porque o Conselho de Medicina sempre foi tão rigoroso, os médicos não podem fazer propaganda das coisas, dentista não pode fazer propaganda das coisas que fazem, mas com o advento das redes sociais, você vê que parece que isso perdeu um pouco o controle. A gente vê
esse tipo de coisa acontecendo o tempo todo, antes e depois de procedimentos estéticos, por exemplo, que é uma coisa que se espalha com uma rapidez nas redes sociais enorme e é assustador. E assim, antes dessa mulher passar por esse procedimento, uma amiga dela que deu uma entrevista tinha recebido a indicação dela, achou esquisito essa questão dele fazer o procedimento na sala da casa da mãe dele, né, numa maca ali, pelo que eu entendi na casa da mãe dele aquilo. Mas como era uma pessoa da confiança dela, achava que era uma pessoa realmente muito exigente nas coisas que fazia, foi e fez do mesmo jeito. Disse que teve sorte, que com ela não aconteceu nada, mas aí a gente vê o que acontece com essa mulher. Eu se visse esse vídeo aí nas redes sociais, eu jamais me consultaria. Confesso que eu fiquei assustada. Eu não sei como as pessoas conseguem olhar isso na tela do celular e falar, legal, vou fazer. Gente, tem um quadro em cima da moça, claramente um espaço improvisado, é seu corpo, sabe? Um médico que dá uma piscadinha antes de falar da sua bunda. E o exibicionismo dele, né? Eu achei. Eu acho que o pior disso é uma sociedade cada vez mais preocupada com a própria aparência, mas para cuidar do corpo não devia descuidar da cabeça, né? Ao fazer essas coisas, eu super aprovo, acho que mulher quer botar silicone, quer fazer, né, uma intervenção no bumbum, tudo que fizer a pessoa se sentir bem, eu acho que está certo, pode fazer mesmo. É como o Gabriel falou, você se cuidar é legal, né? A gente está vivendo mais, vai desfrutar mais e tal, é legal você se cuidar. Mas isso não é se cuidar, isso é o contrário. É você estar preocupado apenas com a aparência. E, gente, a gente vai envelhecer, a gente está envelhecendo, entendeu? Isso é normal. Doutor Bumbum vai aumentar a ficha corrida dele, porque já foi, assim, passagens pela Polícia 1000 de agressão, violação de domicílio, estelionato, ali é cheio de... Uma ficha... E olha, o pior de tudo é que não foi o primeiro, não vai ser o último, a gente ainda vai, infelizmente, ouvir outras histórias desse tipo. E a gente precisa de muita informação. Agora, não é possível saber se um médico está respondendo a algum processo no Conselho Federal de Medicina. O CFM não consegue fiscalizar médicos que exercem a profissão irregularmente. O jeito, então, é usar o bom senso. Se o médico não tem registro no estado em que você quer ser atendido ou se atende na casa dele, melhor procurar outro, né, gente? Muita gente critica as pacientes ou os pacientes do Dr. Bumbum. Mas imagina só, você chega no lugar, descobre que é o apartamento dele. Só que você já pagou, né, aquele dinheirão que a gente já falou aqui. Mas aí ele te tranquiliza, fala que já fez mais de 9.000 procedimentos, que o negócio é muito simples, com anestesia local, enfim. O cara parece que é bom de lábia, a pessoa está ansiosa para resolver isso logo. Então, a gente estava aqui falando sobre o comportamento das pessoas, mas, assim, será que dá para culpar as pessoas numa situação como essa? Justamente essas pessoas que estão ansiosas para ter um corpo mais bonito, quer dizer, elas também não vivem bombardeadas por essa questão da indústria da beleza, quer dizer, não é o caso da gente dar um desconto aí, não sei. Não acho, Cris, não acho que é o caso de dar o desconto, porque... passou, né, dos 18, a pessoa já é responsável pelas próprias ações. Tudo bem, Gabriel, mas isso não quer dizer que ela precisa, que o cara não tem a culpa, que ela precisa morrer, né? Não, mas eu estou falando exatamente, isso que eu estou falando. Não estou defendendo o bumbum, não. Estou defendendo... a gente está falando aqui das pessoas, né? Estou falando de como elas são seduzidas. As pessoas não têm bom senso nem para atravessar a rua, gente. Não, nem para escolher candidato em geral, mas estou falando o seguinte, ao fato da... a Cris falou bem, ela foi de táxi, né? Não fica aí esperando o táxi. Pediu pro táxi Estou indo ali no apartamento e voltar. Infelizmente, claro que o Conselho de Medicina ele tem que atuar, claro que os órgãos têm que atuar, mas o cidadão também, né? Ele tem que ser um pouco responsável pelos próprios atos. Então, porque senão a gente fica achando que estamos lidando com uma sociedade infantilizada. As pessoas querem acreditar em milagre. Eu vou pegar um exemplo que na época nem tinha nenhum tipo de problema. O Abdelmaci. O Abdelmaci, na época, já era considerado, por médicos da mesma especialidade, um picareta. Sim. Ele tinha um índice de sucesso nas inseminações muito acima do que era a média. Então, assim, se você quer ter filho
dá para entender, as mulheres realmente, mulheres e homens, essa vontade é tão grande, era um tratamento caríssimo, difícil, né, que envolvia tanta coisa. Você acaba optando por isso porque você acredita que aquele médico... Mas ali tinha já uns indícios, inclusive assim, se você fosse pesquisar realmente no mercado, às vezes com o seu próprio ginecologista, já deveria alertar em relação que tinha alguma coisa errada. Tanto que assim, em relação a ele, não só os estupros que acabaram, os casos de estupros que acabaram aparecendo, mas de fertilização com óvulos e sêmen que não eram dos pacientes. Verdade, bem lembrado isso, Marilis. Esse caso realmente... Eu nem sei se dá para criticar as pessoas que fazem esse tipo de opção, mas eu acho que o mais importante é lembrar sempre que, gente, é o seu corpo. A sua vida. Não né? coloque o seu corpo, a sua vida nas mãos de qualquer pessoa. Não tome decisões relacionadas ao seu corpo e à sua vida de afogadilho, numa pesquisa na internet. E a beleza do seu corpo é a saúde dele. É você verdade. cuidar da saúde dele. É aí que está a beleza. Risco né? desse tamanho, você E tem que estar muito segura. É uma cultura muito nossa, né? Porque, salvo engano, o Brasil é o país em que as meninas, né, as adolescentes, mais fazem intervenções cirúrgicas no mundo. Eu acho que depois dos Estados Unidos, o Brasil há o um país desejo, mais por exemplo, faz de cirurgia festa de plástica. 15 anos. Pelo menos até ganhar bem pouco uma tempo era. prótese de silicone, né? Então, é uma coisa que o Brasil já faz Mas olha, bastante. fazendo a defesa, eu acho assim, no caso de uma menina que não tem peito nenhum, que aquilo é um problema até psicológico para ela. Não, tem que pôr. Não tem problema, vai lá, tal, mas gente, É. tudo precisa Eu sou ser super a favor. Mexe em Põe. tudo, onde você Não, eu quiser. sou super Mas a procura favor. direitinho. com cuidado, com segurança. Fica ótimo. Sem... Agora, só para terminar, Cris, essa questão das redes sociais é que me chama a atenção. Como é que não tem uma fiscalização maior? Porque virou a festa do caqui nas redes sociais. Se você colocar lá, se você colocar intervenção cirúrgica, botox, silicone, botar nas hashtags, vai aparecer um monte de médico ali fazendo propaganda do seu trabalho. Então, os órgãos de fiscalização têm que se adaptar Com também certeza. a essa modernidade, a essa Não é tecnologia. mais a página na revista com verdade. um anúncio, que já não poderia. Mas é ali um post com a foto da paciente. Isso que ele fez ali, mostrando a bunda da paciente no antes e depois, Ele ainda não poderia, fala, né, que ela gosta de aparecer. não né? poderia Ela está com a cara de escondida, jeito sabe nenhum. lá que pressão ele fez para que ela se submeta, enfim. Bom, os Estados Unidos aprovaram um pacote de leis com o objetivo de acabar com o tráfico de pessoas e a exploração sexual. Mas quem acabou sendo punido foram todos os profissionais do sexo que usam a internet. Quem vendia seus serviços nesses sites agora está preocupado de ter que voltar a trabalhar nas ruas, lidar com a violência, depender de um cafetão. E na internet, esses profissionais contavam com ferramentas para consultar se um cliente é confiável ou não. Os Estados Unidos são um país puritano, ok. Mas vale lembrar que esse pacote de leis foi aprovado por unanimidade como resposta à revelação de que um desses portais prostituía menores, algumas meninas de 12 anos de idade. No Brasil, o Ministério do Trabalho reconhece a prostituição como uma ocupação profissional, mas que não é regulamentada. O My News apurou a posição das associações de prostitutas daqui sobre a lei dos Estados Unidos. Marilis, o que as associações de prostitutas aqui do Brasil dizem sobre essa lei, sobre os efeitos que essa lei pode ter para quem trabalha, para quem é profissional dessa atividade? Olha só, Cris, o Breno Marques Melo, que é advogado da Associação das Prostitutas da Paraíba, ele fala o seguinte: se todas as profissões podem, em maior ou menor grau, estabelecer formas e estratégias de captar clientes, qual a explicação de se restringir os sites que facilitam o encontro entre clientes e prostitutas? A gente tem também aqui a Cida Vieira, que é coordenadora da APROSMIG, que é a Associação das Prostitutas de Minas Gerais. Ela fala o seguinte: cada trabalhador tem autonomia de exercer seu trabalho como quiser e onde e como quiser. Somos autônomas no Brasil e os trabalhadores devem ser respeitados em qualquer categoria. Uma lei dessa só vai contribuir para mais violações de direitos humanos e mais violência aos pagadores de impostos. Foram as duas coisas. Beijo pra Cida. Eu conheço, é gente boa.
É verdade. É prostituta lá de Belo Eu Horizonte. acho que assim, o propósito da lei tem uma coisa muito importante, né? Que é, de fato, tentar inibir o tráfico de pessoas, a exploração sexual. Mas ela é Mas- eficiente para inibir o Justamente. tráfico de pessoas? Essa é a e pergunta. exploração? Essa é a pergunta. É assim que Ela vai inibir realmente vai o tráfico? inibir? Porque o tráfico sempre tem outros caminhos. Ele se Sempre aproveita... teve antes da internet. Exatamente. O tráfico Antes, sempre é. existiu muito antes da internet. Ele vai continuar existindo. Por conta de um portal nos Estados Unidos que usava menores de idade na prostituição, você acaba punindo uma categoria inteira que encontrou uma ferramenta até para se proteger dentro dessa profissão. A internet você pode pesquisar quem é um potencial cliente, quem é essa pessoa, de onde ele vem. Muitas das vezes se protegiam na questão do pagamento, porque recebiam pagamento por cartão de crédito, né, transferência bancária, que seja. Então, na verdade, eu acho que é mais uma resposta muito conservadora e puritana para tentar resolver um problema que vai continuar existindo e você vai punir uma categoria inteira que vai ficar voltar a ficar vulnerável. Refém, né? E a internet, enfim, o site, ele até ajuda a melhorar a fiscalização, né? Porque você consegue Quando você está enxergar. dando aula de direito, os alunos geralmente perguntam, né, como é que pode a prostituição no Brasil, e a gente sempre explica em sala de aula que o que não pode é o cafetão, né? Você não pode A exploração explorar. sexual é crime. Isso é crime, mas a prostituição é. Então, há uma forma de burlar isso de três maneiras, principalmente. A primeira é em casas, né? Ou seja, aquele entra e sai, quando você tem aqueles lugares de prostituição que é uma alta circulação, os donos, em geral, falam que aquilo são hotéis, e aí as prostitutas, elas alugam um quarto e o cliente, ele por acaso, estava passando ali. Segunda forma, essa questão do site, em geral, quando você entra num desses sites, eu estou de bendito o fruto hoje, né? Estou falando desse assunto sobre o outro olhar, mas quando você entra num desses sites, o site não está exatamente vendendo esse serviço. Depois que eu fui entender por quê. Não, eu aqui, Dani, eu deixei toda a hipocrisia política de lado, entendeu? Eu já falei de religião, de tudo. Então, de prostitutas, sim, já estive com prostitutas. E, assim, no site, você tem lá o contato. Então, teoricamente, não há um intermediador no processo. Você liga ali. E a questão de casa de show, as prostitutas estão, teoricamente, se apresentando. Então, qualquer negociação também não tem intermediador. Mas a gente sabe que, na verdade, existe, sim, o dono do hotel, o dono da casa e o dono do site. E todo mundo fatura, né? E todo Em mundo cima do trabalho fatura nessa dela. história. Agora, quando você conversa com as prostitutas, todas essas três opções são melhor do que ficar na rua. Que é o que né? vai acabar acontecendo se essa lei realmente for adiante, provavelmente vai, né, de acabar com os sites, e também se ela acabar acontecendo em outros países também, Sim. que é o que elas não querem voltar para a rua. Eu acho que a prostituição... Estar na internet, usar a internet como canal de comunicação para conseguir novos clientes é uma forma de deixar a profissão mais segura. Isso não vai acabar nem com os sites. Não, e a Porque Mara- existe uma Mara- indústria ali. Isso, Os você- sites de relacionamento movimentam Exato. enorme quantidade de Isso já Nos Estados acontece. Unidos, eles Já são acontece. extremamente importantes. Ele vai ser travestido Não, de sendo uma franco, outra assim, coisa. hoje você recebe, com a questão da internet, você recebe pelo WhatsApp, aqui contando também do mundo masculino, né? Você recebe no WhatsApp uma lista, quase com um catálogo, olha, tá aqui, não sei o que e tal, é indicação de amigo para outro e tal. Ou seja, essa lei nem vai acabar com o tráfico e com a exploração e nem vai acabar com a site. prostituição, nem com os sites. Na Grécia Quem Antiga, a conhece prostituta bem usava o mercado é o sandália. presidente Donald Trump, né? Que É está com um bem problemão, lembrado, porque é. foi gravado com bem a lembrado. advogada. Bem lembrado. Exatamente. Exatamente. Esse conhece bem como funciona. Na Olha, Grécia sabe- Antiga, Marilis, as prostitutas usavam sandálias com solado onde se lia siga-me. Então elas iam caminhando pela cidade e deixando o rastro. Não mudou nada, né? O desejo de sexo como esse tipo de mercado sempre existiu e sempre vai existir. É uma questão realmente de ajuste às tecnologias que estão surgindo. Não, Dizer que isso vai acabar é hipocrisia. Não, é assim, você pode acabar criando um problema para quem não está procurando um programa. Por exemplo, hoje, algumas prostitutas e prostitutos já usam os aplicativos de relacionamento, por exemplo, Tinder, Happn, para oferecer os seus serviços. É uma minoria. O que vai acontecer, principalmente nos Estados Unidos, é que talvez
essas mulheres comecem a usar massivamente esses aplicativos. E assim, aí você também, sabe, muda todo o caráter que existe ali, que é o encontro... Nos aplicativos, que é, né? Exatamente, que é o encontro De relacionamento. Sem dinheiro envolvido. Sem dinheiro envolvido, Os isso. aplicativos abalaram muito a indústria do sexo em geral, porque, de certa forma, eles facilitam, obviamente, a interação entre as Sim, pessoas claro. e favorecem o mercado. Gente, agora uma notícia que parece piada de mau gosto, mas não é. Nós temos 2 presidiários tomando conta do Congresso Nacional durante o recesso. É isso mesmo que você ouviu. 2 deputados condenados que cumprem pena na prisão. Eles estão de plantão na Câmara. Celso Jacó, do MDB do Rio de Janeiro, e João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, estão no regime semiaberto do presídio da Papuda. De dia, eles podem sair para trabalhar e à noite voltam para a prisão. Já que eles não podem mesmo deixar Brasília, né? Nossas excelências resolveram indicá-los para o plantão. Essa aberração tem o aval do Conselho de Ética da Câmara, que arquivou os processos capazes de cassar os mandatos desses 2. Lembrando que o Jacó é aquele que foi pego no ano passado tentando entrar na prisão com queijos e biscoitos escondidos na cueca. Daniela, pelo amor de Deus, Não me chama. espera lá. Não. Queijo na cueca é muito triste, cara. Explica o que essas 2 criaturas fazem nesse plantão de emergência do recesso. Essa comissão que fica lá para emergência é uma coisa... seria assim, acontece uma chuva enorme, aí um estado inteiro entra em estado de calamidade, de emergência, ou então o presidente Temer tem um surto. Não, um surto e assina uma medida que acaba Estado com de um sítio, problema. estado de- Exatamente, quebra a hierarquia do legislativo. Enfim, são situações que, se obviamente ocorrerem, não vão ser esses 2 cidadãos que vão resolver, entendeu? Mas ela fica ali meio pro forma. E a simbologia é péssima, É né? péssima simbologia. Agora, para eles, veja, se o cara não estiver dando expediente na Câmara, ele vai ter que passar o dia dentro da cadeia. Então, para eles, acaba que une o útil ao Eu só quero saber agradável. o seguinte, ele vai lá do presídio da Papuda, que é longe pra caramba do Congresso. É longe mesmo. Ele vai de camburão, de carro oficial, de Uber, de táxi. Isso é uma coisa importante da gente saber, porque, olha, os caras estão presos. Ai, os caras, não, eles têm direito ao carro oficial. É claro, ele está no uso, ele tá no exercendo exercício o do mandato. ele tá Ele exercendo tem o todas mandato. as prerrogativas de um parlamentar Sim. solto. Sim. Livre, digamos, 100% livre. Mas me parece que eles não usam carro oficial, porque seria extremamente ofensivo. E, assim, é uma super foto. Você tem um carro oficial da Sim, Câmara claro. chegando no presídio Claro. e depois deixando o deputado. Mas não esse tipo de duvide imagem. que isso possa Pode ser. acontecer no Olha, Brasil. Eu queria chamar a atenção só para uma coisa. O dia que foi arquivado que o Congresso arquivou o pedido para perder o mandato, de cassação do mandato, foi o dia que aprovou a guerra fiscal. Foi na mesma semana, no mesmo dia. Se É não me engano, importante a foi gente na entender, quarta-feira. de novo, a Cris também já viu muito isso lá em Brasília, porque cassação de mandato na Câmara é uma raridade. Acontece quando, geralmente, você trai o pacto dos senhores ali, né? Que é uma coisa, você não mente para Acontece os quando parlamentares. precisa jogar um boi no meio das piranhas. Imagina, Fala, o vamos Paulo dar esse Maluf, boi nem aqui. Nem é quando O Paulo a gente Maluf. trai o sistema interno. Eles Isso ali. é que Geralmente o que leva à cassação de mandato é mentira. É você chamar. Foi o que aconteceu com Cunha. Enquanto era só a conta na Suíça, ele estava levando. Mas aí Sim. ele decidiu Construir aquela falar versão, né? numa comissão. Ele pediu para ser convocado. Aí ele foi lá e disse: não, eu nunca isso, eu nunca aquilo. E depois apareceu o papel. Aí Esse os caras morre pela falam: não, boca. vocês mentiram pra gente. Mas esses 2 deputados tiveram problemas anteriores ao mandato na Câmara, quando eles eram prefeitos. Isso. E aí, para o sistema
deles ali, para o modo como eles vivem, como eles se organizam. Eles não fizeram nada durante Não o fizeram mandato nada, parlamentar. exatamente. Então a Câmara lavou Uma as pressão mãos. popular não tem... Sempre funciona. Não, isso sempre funciona. Olha, gente, todo o noticiário sobre o doutor Bumbum acabou ofuscando outra notícia que também diz respeito, digamos assim, ao centro dessa região da anatomia. Começou no Instituto Goethe de Salvador, com apoio do governo do estado da Bahia, uma exposição chamada Cu é Lindo. E como era de se esperar, logo começou uma chiadeira. Como é que pode o governo patrocinar uma coisa dessas? Mas a exposição é parte de um projeto maior chamado Devires, que tem orçamento total de R$ 131 mil. Segundo o Instituto, o custo total da exposição Cu é Lindo é de R$ 1.000. Bom, opinião, eu acho que é que nem o objeto da exposição. Cada um tem a sua, cada um tem o seu, certo? Agora, o que eu quero saber, pode acontecer com essa exposição, por exemplo, aquele fuzuê que deu com aquela outra exposição? O Gabriel tá rindo, mas é verdade. Eu quero registrar. Esse assunto é eu sério. vivi pra ver Cristina Serra falando coelhinho. A Cris falando coelhinho é um fato. 4 pessoas. Porque é o Tabet falando uma coisa. Não, Ela é. é uma dama, gente. É. Você O escuta, Tabet ela tem falando de voz cu, tudo veludo. bem, mas a Cris... Quando ela disse a exposição tal, eu fiquei aqui, ó. Mas é o nome da exposição. já tá valendo pra Cris Serra dar essa notícia. Não, aquela vez, quando ele me perguntou se eu falo palavrão, realmente eu falo pouco. Mas esse é um fato. É um fato, É um é o nome fato. da exposição. E o que eu quero saber, Isso aqui Marilis? é compromisso com a notícia. Isso. Isso aqui é compromisso É isso. É verdade. O que eu quero saber é o seguinte, vocês lembram, claro, daquela exposição em Porto Alegre, que deu uma fuzuê. museu. Essa vai dar também? Cara, eu li que o MBL acabou, enfim, soltando alguma nota, instigando as pessoas a fazerem um protesto na porta do museu. Eles fecharam o museu sábado agora, disseram que vão reabrir durante o dia, na segunda-feira. E eu fui ler, tentar entender mais o que era, né? O que é essa exposição, que dinheiro público é esse. Eu vou ser sincera, eu acho que, na verdade, é uma coisa bem bacana o que trata a exposição ali, dos problemas sexuais e traumas e tal, me parece bastante interessante. Agora, eu acho o nome uma provocação, eu acho que o nome já é colocado dessa forma para criar esse burburinho em volta, chamar a atenção. Agora, também acho que o MBL não tem que se meter nesse tipo de coisa. Quem não quer, não vai. Até entendeu? porque é só para maiores de 18 É anos, só para maiores né? de 18 é fechada, anos. Exatamente. Então, eu acho assim, tem exageros dos dois lados, sabe? Eu acho que existe uma provocação ali pelo nome. Mas eu não sei, pelo que eu li do conteúdo, do que se trata da exposição, eu acho que daria espaço para vários nomes. Ali me pareceu claramente uma provocação para criar esse tipo de situação que faz com que a gente esteja aqui numa segunda-feira falando de uma exposição que está em cartaz na Bahia, que a gente talvez nem ficasse sabendo, Mara. Marilis, você para desses seus preconceitos regionais. Eu ia Esse dia você falou assim, Belo Horizonte, Bahia, ó, carioquinha, você Gente, fica... não é nada, imagina, eu amo a Bahia, não é nada de preconceito, Eu entendi é o que eu quis simplesmente dizer. porque é uma notícia que seria mais local, entendeu? A gente Sim. não fica sabendo das exposições que acontecem no Brasil todo, talvez Vou levar aqui no vocês Rio pra a gente Belo fica Horizonte. sabendo um pouco de São Fazer Paulo, um My e News fica sabendo o que lá em BH. acontece. Exposições muito boas. Exatamente, fora mas do eu eixo de São achei Paulo. um pouco sim de provocação para criar essa situação, mas também na hora que eu vejo MBL ou pessoas indo para a porta desse museu para protestar contra uma exposição, é muito mais errado. Aí eu acho que tem que botar a coelhindo mesmo, que se essas pessoas ficam ofendidas por causa disso, elas têm realmente que se preocupar com o próprio... Obviamente, eu não vi a exposição, nenhum de nós viu, porque é na Bahia, mas eu acho que ela faz uma provocação, pelo que eu li sobre a exposição, sobre a homofobia. Eu acho que tudo que leva a uma reflexão sobre a homofobia, eu sinceramente acho válido. E eu acho que a gente precisa também, esses movimentos todos que nasceram primeiro com uma coisa de oposição à política estrita, né, ao embate político, direita, esquerda e tal, eles estão começando a migrar para uma pauta de comportamento que é conservador no costume.
que aí sim eu acho que a gente precisa começar a observar com mais atenção, porque Isso se a sim gente é perigoso, você porque começar se a gente for a regular começar, o que vai ser a que pode exposição. ser não. exibido Eu ou acho não. que toda exposição, toda manifestação de arte, ela vale a pena. Você vai gostar de umas, vai achar outras horrorosas, Tá mas dentro do todas instituto, elas dentro valem do a pena. museu, tem classificação curador, indicativa, alguém foi lá, escolheu as peças, ela está contando uma história. Eu acho muito perigoso a gente começar a Não, flertar com postura isso, deles, pode, isso não a postura pode. deles no episódio do Queer Museu e daquela outra... Começou com aquele rapaz que fez uma apresentação nu em São Paulo, pelo menos essa é a primeira vez que eu me lembro, certo? Que uma criança se aproxima. Não foi do Queer Museu antes? Eu acho Foi que do foi Queer antes. logo Queer em seguida. Museu, Queer antes. proximamente foi muito TV. Queer, próximo. aí depois foi a questão do Agora, e rapaz. ficou claro a falta de entendimento deles das duas situações, tanto dessa performance desse artista no Mãe em São Paulo, quanto a do Queer Museu em Porto Alegre. Assim, é uma disseminação de má informação para essas pessoas que têm um problema de entendimento em relação à arte, que não ajuda em nada, não ajuda em nada. Eu acho E a que visão? se for o que você disse, se for falta de entendimento deles, eu acho até melhor. Eu acho pior, é verdade. Eu acho pior você fazer de maneira deliberada. Porque se for uma pauta de ação para atrair gente... Eu não sei, não tenho elementos para dizer nem que para acusar, nem que sim, nem que não. Mas eu vejo que a gente tem um padrão sendo criado, certo? Sim. Cada vez que você tem uma exposição com um apelo maior ao corpo, ou que trate sobre temas relacionados à sexualidade ou ao combate à homofobia, ao preconceito, vem uma resposta dali. Eles estão criando um padrão. Ô, Cris, na Porque minha visão... o MPF chegou a arquivar um processo Claro. que tinha sido aberto em relação à performance desse artista lá em São Paulo e disse que não existia Ele foi chamado a absolutamente depor numa nada. CPI Isso, pra mas falar que não de existia pedofilia, absolutamente imagina. nada em O que eu relação ia falar, Cris, é o à seguinte, pedofilia. dissecando um pouco esse assunto, o primeiro é a pauta do dinheiro público. Né? As pessoas começam a questionar o fato porque tem dinheiro público envolvido e que é um absurdo gastar com isso. Eu acho que realmente o Brasil está vivendo uma crise gravíssima e que os governantes, os políticos, têm que ter muito juízo com o que estão gastando. Só que você desmonta um pouco essa tese a partir do momento em que, se você abrir o orçamento estadual, certamente deve ter mais dinheiro público envolvido em outras exposições, em outros eventos culturais, em outras questões, e as pessoas não implicam com isso. Aliás, em matéria orçamentária no Brasil, é meu papel, né, no município de Belo Horizonte, as pessoas implicam com pulgas e deixam passar elefantes. Exatamente. Sabe, assim, é Toda incrível razão. como o dinheiro público no Brasil, sobretudo nesses movimentos que misturam as coisas, cria um papel fiscalizador de mentirinha. Implicam com esses 100 mil que talvez não deveriam ser gastados mesmo diante da gravidade, mas tem outros muito mais graves. O segundo é o seguinte, quando teve essa questão do Queer Museu e do rapaz lá, a minha única questão colocada foi, no caso do homem nu com a criança, visivelmente houve uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Era uma questão para maior, deveria ser, mas me falaram que tinha uma placa para maiores de 18 anos e a mãe, ainda que quisesse levar a criança, não poderia. Isso é meu fato. Fora isso, é para maior de 18 anos, vale tudo. Se você tem censura, se tem um ambiente fechado, onde as pessoas estão se manifestando, respeitando a lei, tudo pode. Se o cu é feio, se o cu é lindo, se o cu é bom, se o cu é ruim, quem decide é quem está lá dentro Cada um sabe do nessa seu, né exposição. mesmo, Gabriel? Cada um que faça o que Gente, o quiser. Segunda Chamada de hoje, que tá uma delícia, termina por aqui. Se você já se inscreveu no My News, muito obrigada. Se não, inscreva-se, toca o sininho para saber quando tiver vídeo novo. Tem muito conteúdo legal por aqui, modéstia à parte. Todo dia tem Dinheiro na Conta, às 5h30 da tarde, ao vivo com a Thaís Herédia. Tem a Mara Luque na quinta-feira fazendo o Economia Genial. E eu estou por aqui 3 vezes por semana falando de política. E na sexta tem o É Pessoal com a Super Thaís. Muito obrigada também a Genial Investimentos, que patrocina o nosso programa e esse movimento de novo jornalismo. Até segunda-feira que vem. E terminamos o nosso Segunda Chamada. Muito bem. Esse negócio é queijo, ele me quebra desde o dia que essa notícia saiu. Qual? O queijo, o homem come queijo na A cueca. cueca. Ué, Gente, consumiu depois? pensa no desespero. Não, né? Foi apreendido.